Bom, gente, o indivíduo vitorioso, hoje é quarta-feira da vitória, ele tem que entender muitas vezes as nuances que a vida tem a trazer para ele. Hoje eu vou fazer uma reflexão rápida com vocês da história de um homem, sem dúvida nenhuma, um dos maiores exemplos da Bíblia. Seu nome Davi. Mas a grandeza de Davi não estava simplesmente nas suas vitórias, também estava como ele se comportava nos seus ambientes de derrota. É muito comum nós exaltarmos e enaltecermos a vitória das pessoas, a falar que Deus sempre vai criar uma maneira de nos oferecer situações de alegria, de riso, mas nós sabemos que a vida não é um conto de fadas. Nós sabemos que a realidade é muito mais intensa do que a fantasia. Então, preparar pessoas apenas para vencer pode ser um sério erro de um líder religioso. O que nós precisamos é preparar pessoas para entender que venceremos a guerra, mas enquanto ela não terminar, nós poderemos perder algumas batalhas essas que podem levar um ente querido à morte, a um emprego que tanto amávamos, que acabamos perdendo, um relacionamento que era tão agradável, mas acabou terminando, um casamento que parecia que seria o primeiro e o último de nossa vida, mas por algum motivo não foi. Preparar as pessoas para encarar suas realidades, mesmo que aguardem os seus ideais, eu acho que é uma forma muito sóbria de conduzir as pessoas na caminhada cristã. Então hoje, primeiro eu vou te mostrar dois momentos da história de Davi. Põe na tela, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 1. 1 Samuel 17, 1. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Continua com o verso de número 3, por favor. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Verso 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Preste atenção, porque essa é uma batalha que nós já conhecemos o final. Essa é uma história que nos conduz a um ambiente extraordinário de uma vitória de Davi. Aliás, acredito eu que é uma das histórias que o tornou mais famoso. Mas eu preciso mostrar a você uma outra batalha de Davi, um outro enfrentamento de Davi, e ele está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no verso 16. 2 Samuel 12, 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e nem comeu com eles. No 7º dia morreu a criança,
E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-no diante dele e ele comeu. Preste atenção, essa história não é tão atraente como a anterior. Essa não é uma história de um desfecho muito satisfatório. Essa foi uma batalha que Davi perdeu. Ele acaba de ver seu filho morrer. Ele não pode fazer nada para fazer com que o seu filho retorne. Não está ali nenhum profeta, nem Elias, nem Eliseu, para conduzir novamente seu filho à vida. Davi acaba de perder uma batalha. Mas eu não sei se você reparou que assim que o filho dele morre, ele tem todos os motivos para ficar prostrado, mas se levanta. Tem 7 dias que ele não toma banho, mas lavou-se. Para que não fique nenhum resíduo de suas perdas, ele põe um perfume para tirar o cheiro, supostamente, de um ambiente, de 7 dias sem tomar banho. Ele troca de roupa porque está vestindo veste de saco, de súplica. Ele entra na casa do Senhor para adorá-lo, não para agradecer, porque ele não é hipócrita. Seu filho está morto, não para pedir, porque o filho morreu e não vai voltar, mas ele me mostra que é um adorador quando está ganhando e é um adorador quando está perdendo. Você está entendendo isso? Depois ele volta para o palácio, tem 7 dias que não come, ele está fraco, ele pede comida, puseram comida diante dele, ele comeu, porque ele é rei, ele tem uma missão que é maior do que ele mesmo, é governar o povo, que Deus entregou em suas mãos. Então você está numa campanha, é muito legal. Agora a minha preocupação é o que você vai fazer se as coisas não acontecerem segundo o que você planejou, segundo o que você idealizou. É importante que você entenda que a curto e talvez a médio prazo o resultado negativo pode ser muito ruim, mas a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante entendermos que a longo prazo nós seremos, ou já somos, por fé, vencedores. Mas eu quero te mostrar a batalha que ele venceu. Eu quero focar nela hoje e te mostrar como Davi e como Deus foi montando um cenário para ele. É muito importante entendermos isso. É ficarmos apercebidos, é ficarmos atentos do que Deus está falando, da maneira subjetiva de Deus se comunicar, buscando intimidade. Deus poderia falar de forma mais clara, de fazer de forma mais objetiva, mas Ele opta por não fazer assim. Por que é que Deus usa tanta subjetividade, tantas coisas nas entrelinhas? Porque a proposta é nos desenvolver. A proposta é buscar conosco uma intimidade. Sabe aquela coisa que você é casado há tanto tempo, que ao olhar para sua esposa, sem que ela diga nada, você sabe que as coisas não estão bem. Sabe? Aquela intimidade que não precisa de palavras. Basta você olhar, você é capaz de identificar. Por isso as coisas acontecem muitas vezes de forma tão sorrateiras aparentemente, mas eu vou te mostrar como Deus preparou
esse indivíduo para vencer. Outra hora eu falo do ambiente de derrota e do comportamento dele, né, como ele conseguiu se manter de pé. Mas preste atenção, vou usar bastante texto, mas vou falar pouquinho. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 28. 1 Samuel 17, verso 28. Tá assim, só isso? Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olhe para mim, porque aqui o irmão mais velho de Davi já vai nos dar a direção de algumas características comportamentais de Davi. Me parece que a maneira cuja qual Davi enxerga as coisas foge um pouco o padrão dos demais. O texto diz que todos os homens, quando olhavam para Golias, tinham medo. O controle mental, né, daqueles soldados, daqueles homens, já estava de posse de Golias. Golias ainda não havia entrado em batalha de fato, mas ele já havia capturado a mente dos soldados. Como vimos, ele tem quase 3 metros de altura, e mais do que o tamanho de Golias, ele carrega algumas coisas sobre si que Israel não está muito acostumado a ver. A indumentária, as roupas, os equipamentos que Golias traz sobre si é uma novidade para muitos de Israel. Talvez isso impressionava, não o seu tamanho, mas a maneira praticamente impossível de achar uma brecha para atacá-lo, um buraco, um ambiente que pudesse ferir Golias. Eu já vou te mostrar isso. Mas Eliabe olha para Davi e diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você é mau, você é presunçoso, você só veio aqui para ver a nossa vergonha. Parece que Eliabe sabe que Davi é capaz de não ter medo de Golias. Me parece que a mente de Davi não é facilmente capturada por problemas. A atenção de Davi não costuma manter o foco nas oposições. Davi é alguém que ao longo da vida aprendeu a prestar atenção em Deus, nas oportunidades que a vida está lhe oferecendo através de Deus, e isso incomoda quem está ao seu redor. Mas Eliabe faz questão de ressaltar no campo de batalha que as pessoas não devem prestar atenção no que Davi está dizendo. Sabe por quê? Porque ele não é soldado. Sabe por quê? Porque ele é mau. Sabe por quê? Porque ele é presunçoso. E mais do que isso, para desmoralizar Davi, Eliabe diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Bom, agora é para destruir. Como você ousa falar com um soldado tão forte? Se sequer guerreiro você é um pastorzinho de ovelha, rapaz, que está querendo dar uma de valentão aqui. Volte a apacentar as suas ovelhinhas, camarada, volte para lá. Olhe só. Mas, como eu disse, o cenário está sendo preparado. 1 Samuel, antes um pouquinho disso, capítulo 16, verso 21, olha o que o texto diz:
Davi era músico de Saul, mas agora, põe para mim por favor, 16, 21, 1 Samuel. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele, Saul gostou muito dele e fez dele seu, presta atenção, seu pajem de armas, em algumas traduções. Aquele garoto que estava no campo cuidando de ovelhas, protegendo os animais de seu pai, de lobos, ursos e leões, vai agora trabalhar para o rei. E o que ele faz? Ele limpa e acompanha Saul em algumas situações, carregando suas armas, limpando suas armas. Davi começa a ter contato com um equipamento de guerra, não era dele, era do rei, mas Davi começa a ter um contato com uma espada, com um capacete, com um escudo, com uma armadura. Ele começa a se aproximar de armas de guerra, é verdade. Mas olha, ele que chegou no palácio apenas para tocar, ele chegou no palácio apenas para levar a sua espiritualidade, para que seu rei pudesse dormir. Mas agora Deus, que colocou Davi no palácio para tocar para Saul, para dizer para ele: veja como esse cara come, veja como ele se veste, veja como ele se comporta, porque esse lugar que eu estou te colocando perto, já já eu estou entregando em sua mão. Aprenda uma coisa que Deus costuma fazer: botar você perto de lugares e de pessoas cujas quais Ele planeja te oferecer algo semelhante. Fique apercebido com isso. Davi agora, ele está tomando conta das armas de Saul, limpando, acompanhando provavelmente em algumas apresentações ou aparições públicas, onde o rei aparece vestido com um comando de guerra. As pessoas que viam aquela armadura, aquela indumentária, sabia que aquilo pertencia a Saul. Talvez por isso Saul tentou vestir a sua armadura em Davi, para que os inimigos pensassem que quem tinha coragem de enfrentar Golias era ele. Mas vamos dar uma olhada e você já já vai entender onde eu estou querendo chegar. Davi limpa a armadura de Saul. 1 Samuel 16, 21. 1 Samuel 17, 5. Coloca, por favor. Samuel 17, 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, esse era Golias. Vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o seixo do tecelão. A ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia preste atenção que está todo mundo focado no Golias. Até o peso das coisas dele, ele sabia. Porque pesava sim, porque olha só, o cara é grande, poderoso, grandão. Isso é um negócio fantástico, sim ou não? Pois é. Era intransponível, não ia dar para vencer não. Só que Davi falou que ia. Davi falou: não, eu vou matar esse cara. Alguém falou: não, rapaz, não rola. Ô cracudo, isso é droga, maluco. Tu tá drogado. Não vai dar para ganhar. Deixa eu te explicar, cara. Esse cara
Menino, não dá para mais. Tira isso da sua cabeça. Mas, como Davi não tirou da cabeça dele, tiveram que levar Davi para Saul, porque Davi falou publicamente que era um voluntário para entrar num duelo contra esse gigante que não dá para vencer, não tem brecha. Ele está, certo, todo cobertinho, e ele é grande, forte, poderoso, e pior, ele já venceu Israel. Numa batalha anterior a esses dias narrados, os filisteus já haviam feito, certo, uma incursão e tinha obtido sucesso. Mas agora, quando Davi chega, capítulo 17, verso 38, dá uma olhadinha. 17:38. Isso. Saul vestiu Davi com a sua própria, pôs um capacete de bronze na cabeça e vestiu com uma. Vamos lá? Continua aí, por favor. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Preste atenção, porque agora eu já vou para a fase final e eu quero apresentar a batalha. A armadura de Saul jamais serviria para Davi. Primeiro, porque ele era um presunçoso. Saul, sim, um dissimulado. Saul era alguém que queria, apesar de não ter coragem de enfrentar o gigante, queria receber os louros, queria ser ovacionado. Ele não coloca a armadura em Davi para protegê-lo, não. Ele coloca a armadura em Davi para receber os créditos, mesmo com a morte. Alguns iriam embora dali dizendo que o rei de Israel foi valente o suficiente para enfrentar o gigante e morrer. E de alguma forma, o nome de Saul seria lembrado por alguns desinformados como alguém valente de sucesso. Mas Davi disse a ele: eu não posso ir com essa armadura, eu não tenho como me apresentar com isso na frente do gigante. Então ele remove a armadura. Saul autoriza sua ida, é verdade, provavelmente não acreditando que ele seria capaz de vencer, porque Davi não contava com a torcida de ninguém. Sua família achava que ele ia perder, seu rei achava que ele ia perder, seu povo achava que ele ia perder, seus inimigos achavam que ele ia. Isso significa que se você depender da torcida dos outros para vencer, você está perdido. Porque ninguém acreditava nele, mas ele foi. Agora, eu vou te mostrar as armas que esse cara vai lutar contra o gigante. Isso é que é legal. Olha só. Põe aí, por favor. 1 Samuel 17. Não, isso aqui é o argumento, né? Mas põe aí, eu acho que vale a pena nós começarmos. 1 Samuel 17:36. Quais foram as armas que Davi leva? Vamos lá. Este teu servo matou tanto este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus. Preste atenção, a primeira arma que Davi leva consigo é a fé. O cara é maior que ele, sim ou não? O cara é mais forte que ele, sim ou não? É mais experiente do que ele, sim ou não? Mas ele acredita que Deus vai com ele na guerra. Você está entendendo? Quando você for enfrentar uma adversidade, convença você mesmo que Deus está indo contigo. Porque a gente fala isso muito bonitinho: se Deus é por, quem será contra? Até o nós ser nós. É só o nós ser nós mesmo, certo? Que aí o nós já não fica tão nós assim. Porque dizer para o outro ter calma é fácil, difícil é você ter calma. Davi está dizendo: ô Saul, falar uma coisa para tu, irmão. Deixa eu tomar uma água aqui.
Saul falou, o Davi falou, Saul, vou falar uma coisa para tu. Estava eu apacentando as ovelhas do papai, um dia lá assim, quando viu um leão e falou, vou pegar uma ovelha dessa. Eu falei, aí leão, aqui tem pastor. O leão não acreditou, tentou pegar a ovelha. Aí eu fui lá, tomei a ovelha da boca dele e matei o leão. Tem foto? Testemunha? Fake news. Certo? Davi falou, não, mas não ficou só nisso não, outra ocasião. Estava eu lá, apareceu um urso, que não sabia do primeiro homicídio. Certo? E ele falou, vou pegar uma ovelha. Eu falei, rapaz, eu já matei um, difícil é matar o primeiro. Matei o urso. Então eu vou falar para você, eu matei leão e urso, mas esse gigante aí não é nada. Vou matar ele igual eu matei os outros dois. Eu vou matar ele. Eu tenho certeza de que eu vou matar ele. Ó, gente, um historiador, não gosto muito de citar isso não, tal de Flávio Josefo, ele escreveu, dando a conotação, que o Samuel, quando ungiu a Davi, ele disse no ouvido de Davi, que ele estava sendo ungido para ser rei. Não há nenhum indício que Deus falou com Davi que era para matar gigante. O indício é que ele era para ser rei. Eu fico imaginando, aí sou eu, tradução, tá bom? Os teólogos de plantão morrem quando eu faço isso, mas aqui tem sepultura. Eu fico imaginando o mundo espiritual escutando Davi chegando lá e falando, eu vou encarar o gigante. Ele falou, mas não foi isso. Era só para ser rei, não era para matar gigante. Não é à toa que o irmão chamou de presunçoso. Deus vai ter que arrumar outro rei para Israel. Porque pela ordem natural, Golias mata ou não mata o Davi? Claro, mas presta atenção na frase do Davi. Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Porém eu vou contra você em nome do Senhor dos... E quando Davi fala isso é que é o problema. Porque quando ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus deve ter falado, ele vai em nome de quem? No meu. Se ele vai no meu, aí o gigante morreu. Certo? Porque a postura de Davi é essa. Ele leva consigo algumas coisas. E uma delas é o quê? Não sabe não? Eu vou botar, eu não lembro o texto não. Deixa eu caçar aqui. Tem tempo, eu sou o pastor. Ajuda aí onde é que está, que ele pegou o cajado. Pegou tudinho. Alguém acha aí? Aí a gente... Vamos lá, gente. 17, aí tá vendo? Tem uma turma que lê a Bíblia. 1 Samuel, não é isso? 1 Samuel 17, 39. Olha que beleza. Bota aí, que aí eu volto aqui para mim. Isso. Vamos embora, vai embora então. Tirou tudo aquilo. Pegou o seu. Pegou o quê? Preste atenção, quando Davi pega o cajado, o que isso indica para um indivíduo que pega um cajado num campo de batalha? Que ele não era um soldado. O cajado indica que não havia nele qualificação para estar naquela batalha, sim ou não? O cara está lá com aquela indumentária, capacete, escudo, couraça, espada, lança, e o outro está do outro lado com o quê? Com verdade de pau. Quem olhava para isso falava o quê? Esse camarada não é não havia qualificação nele, porque Deus não quer dar uma vitória para Davi, Deus quer desmoralizar os inimigos do povo de Deus. Gente, a sua vitória não tem só a ver com você não. Sua vitória tem a ver com o reino de Deus.
Você está entendendo? Deus quer que você vença, porque o nome dele será glorificado na sua, e todos saberão quem é o seu. Isso. Pare de achar que você tem que vencer porque você tem que vencer, porque você é o centro das atenções. Quem é você na fila do pão? É por ele, para ele. Você está entendendo? Tudo é para ele. Pare de achar que tem a ver contigo. Não, Deus quer te dar vitória no seu casamento. Ele quer abrir a porta, Ele quer curar, Ele quer fazer tudo para que o nome dele seja glorificado nas suas finanças, na sua família, no seu casamento, no seu negócio. Você está entendendo? Com a sua cura. Quando Davi chega com um pedaço de pau, o Golias até falou: tá pensando que eu sou cachorro? Ô Valdir, que olhando, sério? Eu não sou cachorro, não. Poxa, para você vir a mim com essas pedras, esse pedaço de pau, só estou atualizando o texto. Ok? Isso é numa versão Cláudio Duarte. Tá certo? Quando o cara chega com um pedaço de pau, eu imagino os soldados de Israel. Caraca, maluco. Oh, meu Deus. Uma vergonha, hein? E porque não tinha conselho tutelar. Se tivesse, ele não ia. Protegendo os meninos, mas não tinha. Pegaram um garoto e mandaram para frente de batalha. Eu imagino os filisteus olhando e falando: gente, meu Deus do céu, mandando menino para vender bala na guerra. Eu fico imaginando tudo isso. Minha cabeça é fértil. Já deu para notar, né? Então, não é botar um guerreiro. Pensa se chega lá o Davi, mesmo com toda dificuldade, protegendo-se com o capacete do Saul, com a couraça do Saul, com tudo do Saul, ele poderia ser confundido com um guerreiro, sim ou não? Mas Deus está dizendo: não precisa de um guerreiro para te vencer, Golias. Para te vencer eu só preciso de alguém que resolva andar comigo e que acredite que eu posso dar vitória. Os recursos que você precisa, eu sei que precisa, mas eles estão em Deus. E a hora que Ele resolver fazer, está feito e acabou. Não interessa o tamanho do seu inimigo ou os recursos que você tem à mão. Ele é Deus, entendeu? Por isso que quando Davi chega com um cajado, todo mundo diz: ele não vence. O que eles não sabem é que junto com o cajado, ele levou Deus. Agora, ele também levou 5 pedras. Eu gosto desse negócio de 5 pedras. Eu gosto. Por quê? Porque para mim, se fosse uns crentes que eu conheço, era para levar uma só, porque 5 é falta de fé. Porque tem gente que é só assim. Certo? Não, era para levar uma só. Leva uma só, infeliz. Você vai cantando: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Caraca, deu errado. Corre. Planejamento, organização, não tem a ver com falta de fé, não. Se até Deus, que é o Todo-Poderoso, tem planos, a Bíblia diz: os planos de Deus não podem ser, então tu tem que ter também. Ele pegou 5 pedras. Para mim, só tem um motivo de ele ter levado 5: o medo de errar. Se erra uma, tem 2. Tem gente que diz que o gigante tinha as parentes, que era para matar parente. Aí Davi já virou chefe de grupo de extermínio. Não é isso que eu estou querendo promover o cara. Tá certo? Eu quero te mostrar, certo, que ele leva uma pedra, porque na cabeça dele, ele tem um plano. 5 pedrinhas. E vou dar-lhe uma pedrada nesse cara. Onde? Na couraça. Nossa, vai fazer tanta diferença. Uma pedrinha. Parece até que Golias é um passarinho. Ele tem um plano. O plano é acertar a pedra no único lugar que pode derrubá-lo. E onde é? Onde é? É isso aí, é lá que o Satanás quer. Porque todo mundo quer a cabeça. Porque quem controla a cabeça, controla tudo. Quem controla a sua mente, controla seus pensamentos. Quem modelar você com o modelo de pensamento, tem o controle de tudo.
O interesse sempre é ter o controle da cabeça. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos fez por cabeça e não por cauda. Por isso que a semente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Porque quem age na cabeça elimina o problema. Hoje tem gente que não elimina o problema. Você tem um problema, você arranca os dentes do seu problema. Ele corre atrás do seu banguelo. O problema foi feito para ser resolvido, não é para paliativo. Nós estamos olhando alguém, o que ele tem? Ele tem um plano. Por quê? Porque ele sabe que a vitória dele tem a ver com a sua postura. Por isso ele apanha as pedras, dando a ele a oportunidade de ter mais um tiro, de tacar mais uma vez. Se seu nervosismo, se a habilidade do guerreiro Golias for suficiente para se desviar da pedra, ou a imperícia de Davi naquele momento, com seu nervosismo não der certo, ele tem mais 4 para alcançar seu propósito. Mas ele também sabe que ele precisa de algo para potencializar a sua ação. Então ele vai e leva a sua atiradeira, sua funda. O que era a funda? Era uma arma que potencializaria a ação de Davi. Com a força de sua mão, ele tacaria a pedra, de um jeito, potencializando a pedra. Com o movimento da funda, ele daria provavelmente muito mais impacto. E é isso que ele faz. Na verdade, eu poderia fazer uma aplicação dizendo que Davi leva a pedra e ali ele leva consigo sua postura, o seu agir. Mas ele vai potencializar sua ação com a funda. E nós podemos potencializar nossa ação com a oração. Nós podemos potencializar nossa ação com um jejum, com um propósito, com um voto. Uma série de coisas que podem potencializar a sua campanha. A campanha, a pedra é poderosa, é ela que você quer atirar no seu oponente, é verdade. Mas você pode potencializar essa força. E é isso que Davi faz. Ele quer atingir a cabeça do gigante. E ele sabe que não vai matar o gigante. Ele sabe que uma pedra na cabeça do gigante, atirada com a força de uma funda, é capaz de derrubá-lo. E é isso que Davi quer. Por quê? Porque ele já sabe manusear uma espada. Ao contrário do que seus irmãos pensam, talvez eles não tenham entendimento de que Davi era um escudeiro, era um pajem de armas. Era alguém que tinha contato com aquele equipamento de guerra, apesar de não ser um guerreiro. Quando Davi está no palácio, ele está atento às oportunidades que Deus está lhe oferecendo. Quando ele vai reinar no lugar de Saul, ele sabe como Saul comia, como ele bebia, como ele sentava, como ele recebia as autoridades. E também ele tem acesso às armas do rei. Com Saul, com Golias agora caído, não morto, caído pelo impacto da pedra, não há possibilidade de alguém socorrê-lo. Era um duelo.
Se você acompanhar o texto, a batalha era no vale, os inimigos ficavam à distância da montanha, os dois estão indo em direção. Não há possibilidade de socorro para Golias. Agora, Davi vai até Golias e pega a arma que Golias pretendia matá-lo. Aliás, o próprio Golias disse: eu não vou deixar sepultar você, garoto, antes da batalha acontecer. Eu vou abrir você no meio, e as feras vão vir comer você. Não vai ter honra nenhuma para você, não vai ter sepultamento para você. Note que Golias começa fazendo uma guerra antes mesmo da guerra acontecer. Davi agora corta a cabeça do gigante. Para mim foi um dos maiores avivamentos do Velho Testamento. Talvez para mim até da Bíblia. Porque capítulo 17, verso 26, vê se é esse. Volta no 26. Não. 25. Volta umzinho. Põe o 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com o quê? Com o quê? Muito medo. Quando Davi chega no ambiente, o que tem nos soldados de Israel é o quê? Muito medo. Quando Davi mata o gigante e corta a cabeça, o exército de Israel sai em perseguição ao exército dos filisteus. A vitória de Davi promoveu um grande avivamento. Ofereceu àqueles homens que tinham medo a oportunidade de entenderem que um garoto chega no campo de batalha com um pedaço de pau na mão, com uma sacolinha, né, contendo algumas pedras e uma tiradeira, para atirar num inimigo aparentemente intransponível. O garoto vai para uma batalha que ninguém quis entrar. Todos desistiram de lutar com Saul, porque é assim. Às vezes o inimigo que vai se levantar com o seu casamento, contra o seu casamento, ele é grande, ele é poderoso, ele vem bem armado, ele já destruiu outros, e você fica com medo de confiar, com medo de resistir. Davi mantém a postura. Ele é alguém que vai com a certeza de que Deus é com ele. Deus diz: leva a vara, leva o cajado, para que todos saibam que esse não é o seu lugar, que você não vai vencer por seus méritos. Todos precisam saber que você vai vencer porque eu sou com você. Monte a sua estratégia, mas potencialize com oração. Você quer fazer uma campanha e ter êxito? Siga esses passos. Agora, esteja também preparado para em algum momento receber de Deus uma resposta a negar e continuar sendo um adorar. É isso aí, esse é Davi.